Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa quinta unidade de aprendizagem aqui do nosso disciplina de fenômenos de transporte mecânica dos fluidos. Então, no início, o que nós verificamos? A questão da estática, verificamos a pressão hidrostática, verificamos os conceitos de massa específica, isso tudo norteando a estática, a questão que é parada. E agora a gente vai entrar no questionamento da dinâmica, do desenvolvimento no fluido percorrendo determinada superfície, determinada região. Ou seja, então, a parte da mecânica dos fluidos que estuda o movimento e a vazão de uma massa fluida entre delimitadas superfícies sob a ação da gravidade ou pressões externas. O movimento dos fluidos é um fenômeno conhecido como escoamento. Então, tudo que a gente vai analisar, uma água caindo pela torneira, uma água passando no interior de uma tubulação, numa determinada superfície, vai se dar o quê? A questão do escoamento. E cada fluido vai ter seu determinado diagnóstico como forma de analisar a movimentação dessas moléculas, uma em relação às outras e aos limites impostos nesse escoamento. E dentro disso a gente vai falar um pouquinho do volume do fluido, que escoa através de uma seção transversal por unidade de tempo, que a gente vai chamar de vazão volumétrica. Podemos delimitar ela por quê? Por V ponto ou Q ponto. Lembra anteriormente como é que a gente calculava a equação da continuidade, a questão da vazão? Que era a área vezes a velocidade. Tinha um ponto 1 e um ponto 2, a gente consegue fazer essa delimitação. Então, as grandezas associadas à medição dos escoamentos em fluidos são a taxa de quê? A massa por unidade de tempo, que a gente vai chamar de M ponto, e de volume por unidade de tempo, que pode ser o V ponto ou o Q ponto. Então, a taxa ou a vazão volumétrica ela é dada por essa fórmula aqui, onde que o meu V, meu vetor, né, velocidade, e o meu A, vetor, que é em relação à área. Então, de acordo com isso, nós conseguimos encontrar quem? A vazão volumétrica. Agora, a quantidade de massa que escoa através de uma seção de área por unidade de tempo, a gente vai chamar de quê? O fluxo de massa. E ela é representada por quem? M ponto. Onde que esse M ponto representa o meu ρ, que é a massa específica, o meu V, que nada mais é do que a minha velocidade, e o meu A representa a área. E, consequentemente, no SI, a fórmula da vazão, a unidade da vazão máxima é quilogramas por segundo. Então, notem, agora a gente viu a conceituação de V ponto e de M ponto. Uma relacionada ao volume e outra relacionada à massa. E dentro disso podemos fazer relações entre as mesmas. As vazões mássica e volumétrica são relacionadas por essa conceituação aqui, onde que M ponto nada mais é do que o meu V ponto dividido por quem? O volume específico. Então, são essas conceituações, essas duas formas que a gente vai trabalhar em nossos sistemas como forma de fazer determinados cálculos. E, diante disso, vem questionamento, vem as aplicações. Então, a gente vai falar de volume de controle. Uau, mas o que é um volume de controle? Nada mais é de uma forma oposta ao sistema. É o volume definido no espaço. O escoamento do fluido vai se dar neste volume definido. O que define o volume em questão é a superfície de controle. Ela pode ser física ou definida apenas conceitualmente. Por exemplo, vamos ver uma determinada situação. Deseja-se analisar um fluido dentro de uma mangueira de 20 metros, mas analisar-se apenas 30 centímetros da mangueira. Então, eu peguei uma determinada segmentação dela. Neste caso, 20 metros é a superfície de controle física, mas a que será utilizada para fins de cálculos é a superfície de controle conceitual, definida em quem? Na análise da questão. Então, são esses questionamentos que a gente tem que ter em mente, a questão do meu volume de controle. Eu tenho uma área X, na qual eu vou fazer o cálculo de quem? De um dx. Vamos ver agora uma situação. Um exemplo pode levar a esse entendimento. Suponha que você tenha detectado o vazamento de óleo de um algodão
a 20 graus Celsius em uma tubulação da indústria onde você trabalha. Você deve determinar a exata quantidade máxima, carga, de fluido que se perde para conhecer o prejuízo causado pelo impacto. Então aqui eu tenho o meu sistema. Eu tenho uma entrada, vou ter uma saída 3, uma saída 2 e uma saída 4, onde esse 4 aqui pode representar algum dano, algum furo nessa tubulação, por exemplo. Então tem entradas e as minhas saídas. Aí aqui está as delimitações em relação aos valores da área 1, área 2 e área 3. E suponha um X na questão. A área do furo não é conhecida. Então, isso daqui eu não sei. Entretanto, eu sei as outras extremidades dela. Suponha que as velocidades de V1, V2 e V3 estão expressas e que a densidade do óleo é 923 kg por metro cúbico. Então, diante disso, pessoal, por meio do volume de controle, nós conseguimos fazer um encontro desse valor. Como que eu vou fazer isso, Wallace? Eu vou pegar cada M ponto, vou voltar anteriormente, que é isso daqui, ó, e vou igualar. Primeira coisa, eu vou realizar o somatório de todo mundo. O M1 ponto, M2 ponto, M3 ponto e M4 pontos. O que a gente consegue tirar disso? Que a entrada tem que ser igual à saída. Exemplo, se entra 50 litros de água numa mangueira, vai ter que sair o quê? 50 litros. Esse é o sistema que a gente trabalha. Então, a gente vai fazer tudo isso. A entrada é igual à saída. Mas no momento que a gente igualar a zero, como é que a gente vai ter? Aqui eu tenho minha entrada e aqui as saídas. E eu denotei. O quê? O que eu denotei? Que a minha entrada eu chamei de negativo. Então, ficou aqui, ó, negativo aqui, ó. Rho V1 a 1. Aí ficou tudo positivo a quem sai. Beleza, então eu vou conseguir fazer a determinada relação. Peguei a formulação que se encontra aqui, coloquei o meu Rho em evidência, beleza? E deixei o meu M4 aqui, onde que eu preciso encontrar minha variável, meu X da questão. Botei aqui o Rho, entre parênteses V1 a 1, V2 a 2, enfim. E diante disso, eu consegui encontrar quem? O meu M4 ponto. Então, ficou aqui. Como eu sei a densidade do óleo, eu sei a velocidade 1, eu sei a área 1, eu sei a velocidade 2, a 2 e assim por diante, finalmente eu consigo encontrar quem? O meu M4 ponto. Quem é o meu M4 ponto? É que a gente viu anteriormente, a minha vazão máxima, ou meu fluxo de massa, que vai estar relacionado aqui. Então, ele deu o quê? 2,76 vezes 10 a menos 4 kg por segundo. Então, é isso que a gente consegue delimitar no fluxo de controle. Um outro exemplo, eu tenho um determinado misturador, onde que ele tem as entradas, entrada 1 e entrada 2, com área 2, V2, área 1, V1. E aqui é a mesma coisa, minhas saídas, área 3 e V3. Eu quero encontrar aqui quem? O meu V4, a velocidade 4 que sai desse misturador. Simples, vou aplicar o meu volume de controle, vou aplicar a minha relação máxima, ou seja, o que sai é igual ao que entra. Então, como é que eu vou determinar isso? Foi igual a zero, M3 mais M4 ficou positivo. Por que ficou positivo, Wallace? Porque está saindo e o que está entrando virou negativo. E a gente faz toda a formulação matemática, por todos os valores que estão expressos no nosso sistema, e, consequentemente, nós conseguimos encontrar quem? A minha velocidade 4 no meu sistema. Ok, pessoal? Então, é esse intuito que a gente tem que ter de formulação. Então, eu vou deixando esses exemplos para depois vocês estudarem um pouco a isso. Mas a ideia central foi o exemplo 1 para a gente fazer toda a anotação. Um terceiro exemplo. Um aquecedor de água operando em regime permanente possui duas entradas e uma saída. Aí tem as especificações na entrada 1, que eu tenho temperatura, pressão e a minha vazão máxima. E eu tenho a minha entrada 2 e a minha saída 3. Eu quero encontrar a vazão na entrada 2 e a velocidade na
entrada 2. Como é que eu vou fazer isso? Por meio da mesma formulação anterior. Vou pegar o que entra e o que sai, vou aplicar as formulações, o que a gente já viu anteriormente, apliquei meu M3 ponto, depois o meu M2 pontos, e depois eu consigo encontrar quem? A minha velocidade no ponto 2, respectivas a cada situação dessa. Ok, pessoal? Então, esses aqui foram alguns exemplos para a gente fazer toda a abordagem, fazer todo o entendimento básico a respeito do nosso conteúdo. Então, espero que vocês tenham entendido de uma forma concreta todas as nossas análises. Estudem também a unidade 5, referente ao livro que tem um tutorial sobre todas essas abordagens. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço, pessoal.